Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje o nosso assunto nós vamos falar sobre proporcionalidade inversa e não proporcionalidade. Então, olha só, quando a gente fala de proporcionalidade inversa, nós vamos ver alguns exemplos, mas quando nós vamos falar de proporcionalidade, tá? Que não é proporcionalidade, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? É um assunto pouco tratado. Então, ele não é uma coisa de muitos exemplos, porque é uma coisa que muito pouco acontece, tá? Mas a gente vai ver isso aí durante a aula. Então vamos lá, continuando. Vamos ao primeiro slide. Quando não há proporcionalidade. A proporcionalidade, para a matemática, a química e a física, é a mais simples e comum relação entre as grandezas. Quando existe proporcionalidade direta, a razão, divisão, entre os correspondentes valores das duas grandezas relacionadas é uma constante. E a que está constante dá-se o nome de constante de proporcionalidade. Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra, pois existem milhares de pessoas com determinada altura e pesos diferentes. Se a resposta for sim, então dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. O que são grandezas não proporcionais? Quando, ao invés de progredir, ele regride. Quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3. E assim sucessivamente. Um exemplo. Para encher um tanque, são necessários 40 baldes de 8 litros, cada uma. Se forem usados baldes de 4 litros cada, quantos baldes serão necessários? Então, olha aí. Nós vamos falar aí dos baldes e dos litros, tá? Então, aí nós temos 40 baldes para 8 litros. E 8 multiplicado por 2 se dobra. Lembra que a gente falou? Voltando aqui só um pouquinho. Para encher um tanque, são necessários 40 baldes de 8 litros, não é isso? Mas a parte mais acima, ele vai dizer quando, ao invés de progredir, ele regride, tá? Então, nesse momento que um vai progredir um número, o outro vai regredir. Por exemplo, se eu tenho 5, ele vai progredir. Um exemplo, ele vai para 10. Mas se eu tenho o outro número é 6, ele vai regredir para metade. Então, um dobra, o outro divide por 2. Tudo bem? Então, é o exemplo que nós estamos vendo. Então, vamos lá. Se 40 baldes, olha, era de 8 litros, então ele está falando lá. E 80 baldes de 4 litros. Mas aí nós vamos ter a mesma capacidade, tá? De água lá no final. Nós vamos ter a mesma quantidade. Vejamos aqui esse próximo exemplo, para ser mais claro. Se um automóvel percorre 80 km a uma velocidade de 40 km por hora, então percorrerá 160 km a uma velocidade de 80 km. Note que as razões entre a velocidade e a distância possuem o mesmo resultado.
40 sobre 80, que é igual a 80 sobre 160. Ou seja, simplifica. 80 por 80 vai dar 1. E 160 por 80, porque tem que ser o mesmo valor do numerador, vai dar 2. Então, vai ficar ali meio. Tá? Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra, pois existem milhares de pessoas em determinadas alturas e pesos diferentes. Devemos ter agora um pouco de atenção, pois nem sempre há proporcionalidade em uma situação, tá? Vamos analisar o seguinte exemplo. O primeiro, em um jogo de futebol, caso o tempo de jogo triplique de 30 para 90 minutos, o placar não irá obrigatoriamente triplicar também. Isso ocorre porque o tempo de jogo e o placar não são grandezas proporcionais. Então, olha lá. Se nós temos aí um jogo de futebol simples, numa quadra, tá, da escola, o tipo de jogo era 30 minutos. Então, vamos dizer, uma brincadeira de tempo, 30 minutos ou 2 gols. Quem ganhar 2 gols, uma cerca sai, a outra entra. Um time sai e o outro entra. Mas se eu triplicar de 30 para 90, eu vou aumentar a quantidade de gol? Não, vai ser 90 minutos e os mesmos 2 gols. É aquela brincadeira ali. Vai ser 1h30 de jogo ou 2 gols. Não vou poder dizer que vai ser 6 gols para ser uma cerca. Não altera a quantidade de gols, só vai alterar o tempo. Então vamos lá. Olhamos um outro exemplo. Nesse ano, você foi 5 vezes ao parque. No ano que vem, a quantidade de ano em questão irá dobrar, mas a quantidade de vezes que você irá ao parque pode ser maior ou menor que 10. Não podemos usar a matemática para prever a quantidade de vezes que você irá ao parque. Então, olha só. Então, ela é uma coisa que não é proporcional. Tá? Ela não é proporcionalmente direto e nem inverso. Ela não é proporcional, nesse caso. Ela está dizendo, nesse ano, você foi 5 vezes ao parque. No ano que vem, a quantidade, tá, de anos em questão irá dobrar. Então, você vai ter que ir 10 vezes. É necessário você ir 10 vezes no ano que vem? Não, né? Você pode ir 10 vezes, você pode ir menos, ou você pode ir até mais ao parque. Não é uma coisa proporcional, porque você pode ter um tempo e pode não ter tempo para ir. Então isso é chamado de proporcionalidade. Não é proporcionalidade, mas é uma proporção, tá? Só que é dito como não proporcionalidade, porque ele não tem assim uma quantidade específica, a matemática não tem como saber. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai ver o exemplo 1. Um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso, sabendo que outros automóveis fez o mesmo percurso a uma velocidade média de 60 km por hora e levou 3 horas. Qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então, olha aí, nós temos aí 5 alternativas. 50, 65,
70, 80 e 90. Mas para saber essas questões, pessoal, a gente tem que dar sempre aquela relida. Observem. Às vezes, pela leitura da questão, a gente consegue entender qual a alternativa. Então, olha lá, um automóvel gasta 2 horas para realizar um determinado percurso. Isso quer dizer, é como se você tivesse da sua casa até um outro lugar onde você quisesse ir. Ele gasta 2 horas. Sabendo que outro automóvel fez o mesmo percurso a uma velocidade de 60 km, ele levou 3 horas. Quer dizer, o outro já gastou mais tempo na mesma distância que você fez, tá? Aí ele pergunta, qual foi a velocidade do primeiro automóvel? Então vamos lá. Vamos aí usar aquela regra de 3 simples, né? Sabendo que as grandezas se relacionam de forma inversamente proporcional, pois à medida que a velocidade aumenta, o tempo diminuirá. Então temos que, lembrando, pessoal, a nossa aula nós estamos falando de proporcionalidade inversa e não proporcionalidade. Então o primeiro exemplo nós vamos falar de proporcionalidade inversamente. Nós temos aí, nessa tabela, nós temos a velocidade e o tempo. Velocidade do primeiro, 60 km por hora. Ele gasta aí 3 horas. E o outro, qual o valor que ele vai dar? X, porque é o que a gente está querendo saber. Só que o X gastou 2 horas. Como as grandezas são inversamente proporcionais, temos que multiplicar os extremos pelos meios. Então vamos lá. Como nós temos aí 60 vezes 3, porque a parte do tempo nós vamos inverter. Ela é inversamente. Aonde o 3 estava no tempo, ele vai trocar. O 3 vem para a parte de baixo e o 2 vai para a parte de cima. Tá? Porque ele é inversamente proporcional. Então vamos lá. Então vai ficar 60 vezes 3, que é igual a 2 vezes x. Seria 2x. 60 vezes 3 é igual a 180, que é igual a 2x. Trocando de lugar vai ficar, isolo x, x é igual a 180 dividido para 2, 90. X é igual a 90 km por hora. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra E. Mas lembrando, o primeiro automóvel ele gastou quanto tempo? 2 horas, né? Então a velocidade dele era de 90 km por hora, enquanto o outro levava 60 km. Fazia em 60 km, gastou 3 horas. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.